Olá, me chamo Elisete Jordana e nós vamos bater um papo hoje sobre quando a gente decide, né, mudar o caminho, mudar de caminho no sentido literal da coisa, vamos dizer assim. Eu fui evangélica, pastora, ajudei muitas mulheres, casais, enfim. Só que um belo dia aquela situação começou a me incomodar. Não cabia dentro do meu peito o que estava acontecendo. Eu comecei a me sentir incomodada dentro da igreja, dentro da congregação. E isso não foi de um dia para a noite, foi acontecendo aos poucos. Mas houve um dia em que a sensação que eu tinha é que eu ia ter um infarto, alguma coisa assim. Foi me apertando, e eu não fui aguentando, e a respiração, enfim. Eu precisei entender o que estava acontecendo comigo. Tomei força e fiz uma oração pedindo que fosse abertos meus olhos espirituais, meus ouvidos espirituais, que eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. E daí foi essa oração um divisor de águas na minha vida. Eu comecei a buscar na própria Bíblia, né, explicações para aquilo que eu estava acontecendo, e daí eu fui deparando com várias passagens na Bíblia que me fez entender que aquele lugar ali já não me cabia mais e que Jesus veio trazer algo muito maior do que apenas estar entre quatro paredes, certo? Tá, eu não vou entrar no mérito aqui da religião, porque cada um sabe de si, né? Eu tive meu tempo, um bom tempo, foram mais de 20 anos dentro do Evangelho. Eu não posso dizer que não foi proveitoso, porque foi, aprendi muito, ajudei muitas pessoas, sou grata. Me constituiu, né? O fato é isso. Então eu sou grata, agradeço pelo tempo. Porém, eu vi que não era mais parte da minha vida ali. Eu não floresceria mais. Eu vi que eu comecei a colocar o pé no freio. Eu era muito ativista. Eu fazia muitas coisas, não só eu, como meu esposo também. Né? Enfim, decidi dar um tempo para mim, ficar em casa. Nesse tempo foi muito difícil. Porque ao mesmo tempo que eu sabia que ali não tinha mais, não me cabia mais, ao mesmo tempo eu me sentia cobrada, culpada, com medo de estar fazendo errado, de não estar agradando a Deus. Minha preocupação sempre foi essa. Não era medo de ir pro inferno, que isso eu nunca tive. Eu sempre fiz tudo muito por amor. Mas eu comecei a questionar isso. Será que eu não estou desagradando? Será que eu não estou entristecendo o coração de Deus? Essa é a palavra correta. Eu ficava com isso. Bom, foi aí que aconteceu uma mudança na nossa vida, nos mudamos de cidade, então foi bem propício para esse tempo. Eu consegui, como eu saí daquela ambiência, né? Eu consegui melhor trabalhar isso. Daí eu falei, agora eu estou em outra cidade, longe de tudo, da família, longe das pessoas que a gente ajudava, só eu mesmo, e meu esposo e minha filha. E aí eu falei, o que eu posso fazer agora? Comecei a estudar. Só que eu fui estudar, primeiramente, sobre investimento. E no investimento eu vi que lá tinha sobre crenças limitantes, falava sobre isso, falava coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E aí, paradigma e tal, eu fui buscar. Quando eu fui buscar isso, eu caí de paraquedas no autoconhecimento. E o autoconhecimento me ajudou a libertar da religiosidade. E aí eu conheci a lei da atração, eu conheci as leis do universo e todo esse mundo, né, que rege a espiritualidade. A prosperidade, que eu fui estudar investimento, né, para prosperar, enfim. A prosperidade, ela está intimamente ligada à espiritualidade, não tem jeito, não tem como fugir. É interessante isso, é muito interessante. Tudo se cruza, porque o divino é abundante. E eu comecei a ver Deus como um todo, a Deus como dentro de mim, diferente daquele Deus que a religião prega. De você ter que buscar Deus, de você ter que louvar para Ele vir, nada disso. O louvor é bom, o louvor trabalha, né, é gostoso. E aí, mas
não é necessário todo aquele apelo que se faz para você perceber Deus. Comecei a perceber Deus nas coisas muito simples, na natureza, no olhar, num passarinho que chega próximo, enfim, eu fui conhecendo várias coisas, né, os arquétipos, os cristais, eu vi que é divino também. E tudo isso vinha aquele questionamento, será que eu estou fazendo errado? Será que isso é idolatria? Porque se fala muito disso. Mas aí eu fui buscando conhecimento e fui vendo o quanto que eu me conectava com essas coisas. Por isso que eu gosto de ficar aqui perto dos meus elementos, tá? Enfim, gente, uma pedra de cristal é mineral e ela vem da natureza. Isso só pode ser divino. Então, assim, por que abster das coisas que é criação de Deus e falar que é idolatria? Eu comecei a contemplar a lua, o sol, coisas que eu não fazia enquanto eu era evangélica. Eu comecei a contemplar o canto dos pássaros. Eu comecei a gostar de gato. Eu amo gato, sim. Hoje eu não tenho porque eu moro com a minha mãe idosa. E isso traria um certo, né? A gente toma essa cautela. Ela também não gosta, eu respeito. Tô na casa dela, tô cuidando dela, enfim. Mas eu já tive. O meu sonho agora é poder ter meu gato de volta. Mas, enfim, tudo tem seu tempo. São muitas coisas. Aí eu conheci os oráculos. Assim, um caminho muito longo, tá? Eu tô falando aqui, parece que tá tudo muito perto, tudo muito bolado, mas não. Uma coisa foi puxando a outra, tá? Eu fui por parte. Primeira coisa foi as leis do universo, foi a lei da atração, enfim. Só que você fica muito nesse tempo de busca, de autoconhecimento, de busca, de busca, de busca, e parece que vira um vício, um bichinho me picou. E aí parece que você vai e conhece uma coisa aí com esse algoritmo maravilhoso, né? Só vai mandando vídeo, vai mandando informação e você vai conhecendo e vai lendo livro e, enfim, vai só buscando novos conhecimentos. E aí fica até difícil de colocar em prática. E o meu problema é esse. O exercitar aquilo que se aprende. Por quê? Porque você fica só buscando um novo conhecimento, e parece que nunca tá bom. E com isso, o propósito que eu tenho, que eu sei que eu tenho, o chamado que eu tenho, que é algo divino, que é espiritual, que eu fazia lá, sempre isso latente dentro de mim. Você precisa fazer alguma coisa, você não pode ficar parada. Você nasceu, você foi chamada, você tem propósito. Todos nós temos. E pra mim grita, isso me cobra. Então, nesse tempo, mesmo fazendo empreendimentos, empreendendo, e trabalhar fora, CLT, tudo isso, tudo o chamado fica gritando. Tudo que eu faço, eu não me sinto plena, eu não me sinto satisfeita. Por quê? Porque tudo volta para isso. Você precisa exercer aquilo que você foi chamado. Só que nesse tempo de busca, de autoconhecimento, eu me perdi. No sentido, o que eu preciso fazer? Eu sei que eu tenho que ajudar pessoas. Eu sei que eu vou ajudar na transformação das pessoas, na parte espiritual das pessoas. Mas como? E o que? E sempre falando, na internet, nas redes sociais. Mas a gente acha que nunca tá bom. E aí eu comecei vários canais. Vários não. Canais, eu vou dizer que 2. Já tentei 2 não. No meu canal antigo, canal foi só um mesmo. O meu canal antigo e agora eu fiz esse aqui. Tentei no meu canal antigo por 2 vezes, parei. Tentei no Instagram, uns 3 perfis ou 4, não sei. Parei. E sempre vem uma nova ideia, que eu sou muito criativa também. Então, é algo assim, é muito interessante. Isso aqui pra mim tá sendo um desabafo, sabe? Um desabafo pra dizer que eu acredito que tem pessoas como eu passando pela mesma coisa e é uma dor muito grande. Parece que não, parece uma coisa simples, mas pra mim é muito importante. Viver o meu chamado, viver o meu propósito, minha missão de vida, minha missão de alma, isso é muito importante pra mim. Não tem dinheiro que pague isso. E não tem nada que me complete mais do que isso. É ter a certeza que eu estou servindo o mundo. E nessa busca para o autoconhecimento eu tive mais a certeza ainda, porque tudo que eu estudo volta para isso. Eu me identifico no sentido de eu me vejo falando para as pessoas, tudo que eu aprendo eu sinto vontade de passar.
tudo que eu aprendo, tudo que eu estudo, tudo que eu leio, eu me vejo dando aula, eu me vejo passando. E aí eu decidi fazer uma faculdade agora de artes. Por que artes? Porque a arte é muito espiritual. A arte está ligada à espiritualidade. A expressão, né? A expressão do corpo, a expressão das mãos, a expressão que, enfim. Eu não sei que caminho eu vou seguir na artes, mas para mim, eu me vejo como uma possibilidade de exercitar o meu propósito. É só isso que bate latente em mim. Não que eu preciso da faculdade de artes. Primeiro, porque eu gosto de estudar. Segundo, para viver o meu propósito. Não que eu precise disso, né? Não é isso. Mas é um caminho para eu me sentir mais, vou dizer assim, fazendo algo que me traz, que traz afago, né? Que traz afago porque é lúdico e que possa me dar um método, onde eu possa descobrir um método para poder trabalhar melhor tanta criatividade e tanta informação e conhecimento que está aqui dentro, armazenado. Por isso eu fui fazer, mas eu não sei, eu tô na dispensação do divino e que ele cumpre em minha vontade. Porém, aqui nesse canal eu quero muito trabalhar esse lado, o lado espiritual, né? Então assim, é um desabafo, eu não sei, eu comecei falando sobre tarô, uma coisa assim, mas eu preciso trabalhar esse lado bem mais profundo. Não é só ferramentas. Eu entendo que o divino não quer que eu fale somente de ferramentas, de técnicas, né? Porque a lei da atração ela vem composta de muitas técnicas, né? De muitas coisas, mas é algo mais profundo que isso. Por isso eu não consegui acertar ainda. Mas eu vou me lançando. Eu vou me lançando e vou deixar as coisas ir acontecendo e fluindo. Aquilo que me for proposto no coração de falar, eu sigo muito a minha intuição. Eu sei que ela é muito forte. Todos nós temos. A minha está muito aguçada. E eu tenho trabalhado o arquétipo da loba, que aguça. Tá aqui o arquétipo da loba. Ai, que loucura. Não vai dar pra você ver, né? Queria virar aqui, mas eu não sei se vai dar certo. Aqui, ó. No cantinho você vai ver. Tá aqui, ó. O arquétipo da loba vai trabalhar a intuição, mulher selvagem e conexão com o divino. Então isso está aflorando mais. Eu deito pensando nisso e acordo pensando nisso. Você não vai gravar? Você não vai colocar lá? Tá muito forte. E eu vejo o quanto que a espiritualidade tá ajudando, desculpa, não é essa palavra, a espiritualidade não ajuda. O quanto que a espiritualidade está sendo tem pressa na internet, no veículo que está circulando assim de uma forma muito poderosa. É a maneira mais rápida de alcançar pessoas e muitas pessoas ao mesmo tempo. Então eu vejo o quanto a espiritualidade está usando dessa magnífica bênção que é para nós a rede social, a internet, né, a inteligência artificial. Eu vejo que a espiritualidade tem pressa nisso, de alcançar o máximo de pessoas para o despertar espiritual. O que aconteceu comigo é um chamado despertar espiritual, que tira Deus de uma caixinha e entende que Deus está dentro de você. Se vê parte como um todo. É a consciência do uno, a consciência de que um somos nós. Foi isso que aconteceu comigo. E aí, eu tentei por várias vezes voltar à congregação, visitei outros lugares, tentei na minha antiga, quando eu voltei para minha cidade, que hoje eu já estou de volta, né, à minha cidade, já faz alguns anos. Mas eu não consegui. Eu não consegui. Por quê? Eu me sinto limitada dentro de uma congregação hoje. Eu vejo como pouco Deus, vamos dizer assim. É muito pouco que se faz ali num quatro paredes, assim, em relação ao que Deus é e ao que Deus representa para mim hoje. Eu vejo Deus expansivo em tudo, na borboleta, né? Numa escrita, na escritoterapia que eu faço, meu Deus, como Deus fala comigo, eu escrevo, ele me responde. Então assim, é algo muito mágico, ao mesmo tempo místico, ao mesmo tempo científico, porque a própria ciência está falando disso, né? A própria ciência entendeu que existe uma energia. E para finalizar, eu preciso te contar uma experiência que eu tive
Quando eu comecei esses estudos, como eu comecei a conhecer a PNL, que eu comecei a fazer, né, essa transformação de mentalidade, eu perguntei o que era o bóson de Higgs. Bóson de Higgs, a ciência ela fala como energia primordial, enfim. Tem uma máxima explicação, por isso eu não quero entrar aqui na física quântica, não. Mas eu fiquei perguntando o que é isso, porque eu deparei com a física quântica também, nesse sentido, de estudar o autoconhecimento é uma bola, tu vai girando, não tem jeito. Uma hora você vai encontrar essas informações que eu tô falando aqui, esse conhecimento. Eu perguntei o que era. E ali eu tava querendo saber o que era Deus, na verdade, que é o chamado, né? Que é uma palavra mais entendível pra gente, no todo. E aí veio pra mim a seguinte, muito forte, uma voz falando assim: tudo é energia. Aí eu tive o entendimento desse tudo é uma energia. Tudo é uma energia, Deus está em tudo, em todos. Essa energia é o divino. Então, assim, não tem como separar mais. Não há mais separação. Jesus falou sobre isso. Só que ele não foi entendido pela época dele. Ele não foi entendido pelos discípulos. Jesus não foi entendido até hoje pelos cristãos. Ele não foi entendido. Ele trouxe essa verdade. Ele trouxe. É chegada a voz do reino de Deus. Eu sou Deus. Ele falou isso. E eu achava uma blasfêmia falar, eu sou Deus. Porque eu fui ensinada que Deus é o Todo-Poderoso, o Supremo, que está acima de tudo e de todos. Quando, na verdade, ele está aqui, ó, dentro. É isso. Eu não vou estender aqui, a gente vai falar mais, né, sobre esse assunto. Ele é poderoso demais, ele é amplo demais. Mas é isso. Fica aqui esse encaixe aí desse canal que vai fluir na medida que a espiritualidade, que o divino, que for me orientando, que Deus for me orientando. É isso. Um abraço, fica aqui comigo se você se interessa por esses assuntos.